Os casos de intolerância religiosa têm se tornado cada vez mais frequentes no estado do Rio. E os principais alvos da violência são as religiões de matriz africana, a Umbanda e o Candomblé. São agressões a sacerdotes e praticantes e até depredações dos centros religiosos. Esses crimes são investigados por uma delegacia especializada de crimes raciais e delitos de intolerância. O Ministério Público tem sido atuante na defesa da liberdade religiosa, mas ainda há muito a ser feito. Para conversar sobre esse assunto, eu recebo a deputada Mônica Francisco, o Babalaô Ivanir dos Santos, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, e o Babá Johnny Diodé. Obrigada pela presença de todos, bem-vindos ao Alerj Debate. Eu gostaria de começar com o Johnny, que foi vítima de intolerância religiosa. Sim. Johnny, conta a sua história pra gente, por favor. Quando eu cheguei em minha casa, no Ilhéu Modekewala, né, situado na cidade de Maricá, Itaipuaçu, eu encontrei os meus objetos de culto sagrados que pertencem a mim e a quem faz parte do meu Igbe Axé, da minha comunidade de Axé, quebrados, depredados, inclusive não só os meus objetos de culto, mas eu tive também outros objetos furtados, né? Minha casa foi furtada, até as minhas portas roubaram, né? Então isso foi muito traumatizante, tanto para mim quanto para minha família, para meus filhos de santo. Mas aí automaticamente me veio o Babá Ivanir, que eu faço um curso de extensão com o Babá Ivanir, se eu não me engano, acho que uns 2 anos, no IFIX, sobre Ifá. Então nós temos um grupo de estudo. Ali me veio o Babá Ivanir imediatamente na minha cabeça. Eu liguei imediatamente para ele, mas como o Babá é muito ocupado, né, ele é professor, liguei para a Monique, que faz parte da equipe dele, e Monique me atendeu, enfim. E Monique Johnny grava, faz um vídeo, me manda, e aí automaticamente o Babá também veio falar comigo e ele falou: enxuga suas lágrimas, me lembro perfeitamente dessas palavras dele, enxuga suas lágrimas, respira, você é um homem militante, que eu sou militante, de matriz africana, e vai para a próxima delegacia, né, que esse crime aconteceu em Maricá. Então eu fui para a próxima delegacia, lá eu chegando. Como é que você foi recebido na delegacia? Muito bem recebido. Como é que a polícia está lidando com esses casos? Muito bem recebido. Está num processo de investigação, né? E aí o caso é remetido para essa delegacia especializada? Isso, aí no dia seguinte eu vim aqui para a DECRAD, né? Juntamente com o Babá já estava me esperando já. E a equipe dele, uma filha de santo minha também, e também fui muito bem recebido pelo delegado, um grande senhor, muito educado, me tratou muito bem. E é isso, né? Foi o que aconteceu, foi muito triste, mas recomeçar para mim não é o problema, sabe? Inclusive eu já estou nesse processo de reconstrução, porque tudo da gente não é feito de uma só vez, né? São processos ritualísticos, tem todo um cuidado, tem todo um processo. Então, estou fazendo esse processo aos poucos, estou com a minha cabeça erguida, estou muito bem, porque eu sou um homem de axé, sou um homem de fé, sabe? É o legado que os meus ancestrais deixaram para mim. E você conhece a pessoa que fez isso? É mais de uma pessoa? Não. Porque até então, quando eu cheguei, já estava tudo depredado, tudo quebrado, né? Porque eu não moro no axé, né? Eu moro, é o seu local de trabalho. Local de culto, né? De culto. E moro em outro local. Mas ali, eu acho que nada justifica você entrar numa propriedade particular, né? E você sai quebrando, você sai depredando as coisas das pessoas. Ali tinha objetos da minha iniciação. Eu tenho 23 anos de iniciado para Orixá, né? Então, objetos ali muito importantes, não só meus, como de filhos de santos meus também, pessoas que me acompanham já há muitos anos, né? Pessoas sérias, pessoas íntegras. Então, mas, como nós estávamos conversando,
isso só me deu mais força para lutar, sabe? Enquanto sou um homem do Oxóssi Cunhaçã, então sou um homem de luta, né? Então, vamos em frente, as ordens de meu pai Odé e de Orúmila, de Ifá, foi seguir em frente, cabeça erguida, e vamos à luta, vamos em paz, né? Porque a minha bandeira é fincada em pau forte, e a minha bandeira é branca, né? Minha bandeira é branca e fincada em pau forte. E vamos em frente. Vamos seguir, então. Vamos seguir. Seguir é preciso. A intolerância religiosa é crime desde 2007, deputada. No entanto, a gente tem ouvido, de alguns anos para cá, a gente tem ouvido mais casos. Por que isso? Tem aumentado o número de casos ou os casos têm sido mais registrados? Acho que são várias respostas numa resposta. Primeiro, dizer que os casos de intolerância nós preferimos categorizar como racismo religioso. Acho que é importante, não à toa temos 3 pessoas negras nessa mesa, né, aqui de entrevista. Nessa conversa tão importante nesse tempo, como racismo religioso, né, entendendo quem compõe hoje, né, e quem compõe os terreiros, tanto de candomblé quanto de umbanda, quem consolida essa ancestralidade dita aqui por Johnny de Odé, quem materializa a presença da ancestralidade africana no estado do Rio de Janeiro, que vem aumentando não só pela repercussão, pelas denúncias, por uma delegacia especializada, mas infelizmente os casos vêm aumentando, porque vem aumentando o fundamentalismo, o preconceito, vem cada vez mais sendo naturalizado. Então, num país onde a gente não discute o racismo, onde as consequências de uma abolição inconclusa, completados agora 131 anos em 13 de maio, né, não se consolida, enquanto nós não abrimos essa caixa preta e discutimos a questão do racismo, as consequências do que se nomeia intolerância, mas que tem na sua gênese o racismo e o racismo institucionalizado, porque ele é produzido principalmente por vertentes fundamentalistas do cristianismo, principalmente, né? Do cristianismo evangélico e católico, em alguma medida. É curioso a senhora falar isso, porque a senhora é evangélica. Sim, eu sou pastora e gosto de afirmar antifundamentalista, porque eu entendo, assim como Johnny, que a nossa bandeira é a paz e é o amor. E é isso que nós temos como caminhada, como proposta, intensificar esse processo de unidade, de entendimento entre as religiões, né? Entre as diferentes matizes, as diferentes ideologias, porque isso é ser um concorrente da paz, alguém que concorre para um Estado, defendendo um Estado laico, onde todas essas matrizes, todas essas ideologias, todas essas expressões da fé, da crença, né, da relação com o sagrado, podem e devem conviver de maneira pacífica, de maneira acordada e com respeito acima de tudo. Então, esses casos, eles aumentam, infelizmente, eles têm aumentado por conta da naturalização e de um discurso de ódio, de um discurso racista, de um discurso extremamente violento contra essas profissões de fé. Vamos ouvir um pouquinho o doutor Ivani. Doutora, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio, vocês têm percebido um aumento no número de ocorrências ou está se dando mais destaque a essas ocorrências? Primeiro tem que observar que a intolerância religiosa, do ponto de vista com esse perfil, porque sempre houve tolerância religiosa no Brasil. Na época da colônia do Império era a Igreja Católica, que era o Estado, né? E a polícia agia a partir da demanda da Igreja Católica. Na República mudou de mão, passou a ser o próprio Estado, a República, a polícia. Não é à toa que até hoje você tem objetos religiosos de matriz africana no Museu da Polícia. Dos anos 70 para cá, o fenômeno troca um pouco de mão, passa a ser os neopentecostais. Né?
não é ele sozinho, porque essa mentalidade, como muito bem disse a Mônica, ela está na sociedade brasileira. Eles expressam. O que ocorreu é que passou a ser uma atitude social essa intolerância. Então não é à toa que ela está em toda a esfera social, ela está no mercado de trabalho, ela está na relação de família, na relação da escola, né, na relação de vizinhança. Todos os dados vão mostrar isso. Cresceu muito. Então, uma atitude. As pessoas passaram... Por que isso? Devido também ao acesso de setores neopentecostais aos meios de comunicação. Né? O proselitismo racista, da forma racista, como você lê a Bíblia, e escolheu como inimigo central as religiões de matriz africana. Não quer dizer que elas são as únicas vítimas, são as maiores vítimas. Mas você tem católica. Agora, no dia 13, houve uma igreja em Macaé que foi quebrada. Católica. Não quer dizer que entre os grupos evangélicos tem problema, porque tem. Porque eles não consideram os reformados evangélicos. Eles perseguem os luteranos, os batistas, né, os presbiterianos, os metodistas, são alvo. Então tem que entender isso, para entender a intolerância. Na medida que ela também se espalhou, como uma religião cresce, ela cresce em outras esferas sociais, ela entrou no tráfico. É isso que eu ia perguntar para o senhor, o envolvimento de traficantes. Ela acabou entrando no tráfico de drogas, ou através da relação nos presídios, de conversão nos presídios, ou através, como é comunidade pobre, é natural, de algum familiar, né, de alguém que entrou e tal, e começou a ver essa relação meio promíscua do cara que diz que ele é convertido e vai mudar de vida, que a conversão é mudar de vida, né? E o cara não muda, continua no tráfico e, obviamente, perseguindo os clubes de matriz africana. Esse fenômeno não é novo. Começa nos anos 90. A primeira atitude que houve começou lá em Acari, né? E depois ele vai se expressar de forma mais forte, no Morro do Urubu. Tinha um traficante, acho que era chamado Caveirinha na época, que expulsa o pessoal. A primeira expulsão se dá nesse momento, lá do Morro do Urubu, nos anos 90. Depois esse fenômeno vai crescendo, ele chega na Ilha do Governador no ano 2000. Que aí quando começa o problema no Dendê, naquela região lá, expulsar o pessoal de lá. É a partir disso que nasce a Comissão de Combate à Tolerância Religiosa, em 2008. Depois esse fenômeno vai para o Lins de Vasconcelos, onde ali nas comunidades do Lins você não podia nem botar a roupa branca na corda e tal. Depois ele vai para a Cidade Alta, onde até é feito um cartaz dizendo, pela primeira vez as pessoas assumem, né, o grupo criminoso, o que ele quer e tal, e a Bíblia e tal, para Jesus, assume isso nitidamente. E depois, então, ele vai chegar na Baixada Fluminense, que é o que nós fazemos hoje. Mas está na Zona Oeste. Agora mesmo, na segunda-feira, sábado agora, houve um problema de que quebrou-se uma casa lá na Zona Oeste, agora na segunda-feira. Um problema na Zona Oeste, eu recebi a cidade. Está no norte do estado, em Campos. Está em Campos. Então está no estado todo. Na verdade, na região dos lagos e tal. Tem um fenômeno novo, é que eles chegam e intimidam. Tem lugar que não se quebra, apenas proíbe de fazer culto. Entendi. Aí as pessoas se sentem intimidadas para se reunir, para colocar tal. Você mata economicamente a casa. Porque ninguém vai lá se consultar. Entendi. Isso é um problema. Né? Então, isso tem crescido muito. Isso virou uma pauta nacional. Esse é o grande barato desse momento, da contribuição desse movimento social. Porque ninguém acreditava nos anos 70, quando os religiosos cantavam a bola que isso ia virar uma atitude fascista, quase ninguém acreditou. Ninguém teve isso como sua pauta importante. E hoje estamos vendo. Estamos vendo que ascensão tiver parte dessa ideia, desse pensamento no Estado brasileiro, no município, vários municípios, não é só no Rio, no Judiciário e no Legislativo. Então, o crescimento dessa ideia, claro que acaba fortalecendo, por mais que eles não queiram assumir. Eu vi um pastor dizer assim, não, ninguém manda, o pastor nenhum manda quebrar nada, não precisa, você forma as pessoas. Pelo seu discurso no púlpito, você leva as pessoas a se sentir autorizada a... Legitima, né? A legitimar. Então, essa que é a questão, você tem uma legitimação do discurso racista e de ódio religioso. Né? Então, isso é um ingrediente muito forte, até contra as agendas dos outros grupos, dos homossexuais, das mulheres,
né, dos pobres, que aí você acha que pode dar tiro, pode matar, que é muito natural. Você tem uma oficialização de uma atitude que não é uma atitude civilizada de um Estado democrático de direito e de um Estado laico. Exato. Né? Claro. Que mexe com a questão do ponto de vista da civilização. Mas, como a Mônica muito colocou, muito bem, essa é uma ideia construída no século XVIII e XIX. Essa ideia de civilização construída, iluminista, né, que tomou força, os africanos não eram humanos, nunca foram considerados humanos. Os negros não são considerados humanos, sua cultura não é considerada cultura. Então isso é reproduzido hoje. No momento que você tem uma fala, inclusive, que diz que o Brasil é uma sociedade judaica cristã, de valores civilizatórios ocidentais. Não vai dar certo, porque você exclui uma parcela significativa dessa população, né? Negra, os indígenas, os ciganos, os próprios islâmicos, né? Todos os grupos atacam os islâmicos. Quem mais ou menos parece que se salva, mas não se salva muito, são os judeus, porque cresce, né, o antissemitismo, no mundo todo, e cresce também aqui no Brasil. Quer dizer, essa ideia, esse pensamento, não salva ninguém. Eu acho que você tem parlamentares como a Mônica. Por que nós também não podemos generalizar? Por isso. Mônica é evangélica, já conhecia evangélica. Companheira de mais de 30 anos de militância. Né? Hoje deputada. Então você não pode achar que eu falo a pessoas não ser da sua religião, ela é adversária. Não é isso. Nós temos várias pessoas muito interessantes, vários pastores. O fator Klebelu, que é um fator considerável sobre isso, e eles pagam um preço. Ao estar do nosso lado nos defendendo, eles não são inclusive, achincalhados por esses grupos. Então são perseguidos também. Ainda mais uma pastora negra. Né? Tem que levar em conta isso. Então acho que nós temos que entender que nós somos, na verdade, nós combatemos a intolerância religiosa. Não é a opção religiosa de ninguém. Né? Okay. Isso aqui para nós é um ponto central. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, o Alerj Debate volta já já, só um minuto. Estamos de volta com o Alerj Debate. Nossa conversa hoje é sobre intolerância religiosa. O Rio de Janeiro possui uma lei aprovada aqui na Alerj que cria a tipificação do crime de intolerância religiosa. Isso é importante, traz informações sobre os casos, o que pode auxiliar na elaboração de políticas públicas, por exemplo. Mas o Instituto de Segurança Pública do Rio, o ISP, ainda não tem dados específicos sobre esse tipo de crime. Queria saber dos senhores, isso atrapalha o enfrentamento à intolerância religiosa, essa falta de dados? Sem dúvida, né? Eu estou até aqui com dados em que o Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro, tem 55% dos casos, né? Seguida de Nova Iguaçu e Duque de Caxias, né? E é a terceira capital onde os casos mais aparecem, né? Seguida de Natal e São Paulo. São dados da Comissão de Combate? Esses dados são dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, é óbvio que esses números eles são importantes, porque o que não é classificado, o que não é categorizado, o que não ganha um recorte, né, isso a gente discutir aqui no intervalo, que não tem um recorte, não é categorizado, não é visto, né, não pode estar na vala comum de outras situações, de outros crimes, porque você não consegue combatê-lo de fato, né? Você não tem uma política pública específica, eficaz e eficiente nesse combate. Então, é necessário que haja o recorte, é necessário que haja a categorização, a tipificação, para que seja mais eficaz o combate e o que a gente espera, né? A erradicação desse crime. Primeiro tem que observar, eu que coordeno um relatório sobre intolerância, fizemos o primeiro em 2016, pegava dados até 2015, estou agora finalizando um que pega de 2016 a 2018. Os dados não dialogam entre si, as fontes não dialogam entre si. Você não tem uma fonte unificada no Brasil, nem no Rio de Janeiro. Não existe. A primeira dificuldade que temos é essa. O Disque 100 diz uma coisa, quando a CEPLIR funcionava aqui do Estado, funcionava bem na época do Cláudio Nascimento, os dados da CEPLIR do Rio de Janeiro eram maiores. Explica para quem está ouvindo Era um centro que tinha na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. O Cláudio Nascimento fez um trabalho brilhante ali. Naquela época, colheu os dados dos atendimentos, que as pessoas iam lá, não ia nem na delegacia, ia lá para ser atendido.
os dados dali eram maiores do que os dados nacionais. Você tem uma noção. Dados nacionais. Você tem os dados da PUC. A PUC fez um levantamento e você tinha dados da PUC. A UF tem dados. Então, primeiro, que eles não dialogam entre si. E segundo, a questão que eu acho importante, os dados oficiais do Rio de Janeiro não passam pela Secretaria de Segurança, não passaram pela polícia. Primeiro que há uma resistência na própria polícia em registrar esses casos. Você chega lá no caso do Jones, na verdade, virava briga de vizinho. A briga nossa era tipificar. A primeira pessoa que na Polícia Civil descobriu que não tinha o registro chamava delegado Henrique Pessoa, que acompanhava a Comissão de Combate à Violência Religiosa, que pagou um preço alto. Aquela história daqueles grupos religiosos que vão agredir no tribunal, né? Aí ele saca a arma, deu aquela confusão. Uma pessoa que deu uma contribuição grande, porque ele, pela primeira vez ele descobre que no sistema da delegacia legal não estava tipificado. Aí ele passa a utilizar o artigo 20 da Lei CAO. Tanto que o caso era tipificado a partir do artigo 20. Por isso que tem procedência, tem essa coisa toda aí. É raça, etnia, procedência nacional. Mesmo hoje, com essa lei, né, primeiro do link, depois reformulada pela Marta Rocha e pelo Luiz Paulo, não chegou na ponta. Porque se você não dá o treinamento dos delegados e os que trabalham na delegacia em aceitar, não vão tipificar. Por isso que o Espírito não tem dados. Quando ele puxa no seu sistema, esse dado não aparece. Aí por isso que o Ministério Público do Estado diz que não tem dados. Dados existem vários. Né? Dados existem vários. Eu tenho mostrado na conversa com eles que dados tem vários. Na academia nós temos trabalhado, inclusive, com esses dados. Agora, a questão é a mentalidade da instituição. Porque você tem que levar em conta que a influência religiosa nas instituições públicas hoje são grandes. Na escola, nos órgãos de segurança, aqui na LERJ, na Assembleia. Então, existe as pessoas não percebem esse jogo surdo que existe. Até para o governo tomar uma atitude como essa que tomou agora lá em Caxias, demorou. Nós tivemos que pressionar e tivemos que dizer que nós vamos fazer uma vigília na porta do governador. Vamos que anunciar. Se você observar, mesmo assim, a atitude da delegacia da Baixada não está em consonância com a DECRAD. A DECRAD está fora daquela ação de ontem. Ontem, só para a gente esclarecer, foi uma ação que prendeu 8 ou 9 traficantes acusados de destruir terreiros e centros religiosos. A especializada não está na ação. Está na ação a delegacia local, porque ela tinha uma investigação lá e tinha uma investigação na delegacia aqui. Eu sei porque quando surgiu, eu tenho conversado. E quem mais tem acompanhado é o Ministério Público Federal. É o doutor Júlio. Não é? Eu sei porque converso com essas pontas. Quando acontece um problema ou quando tem uma ação, eu tenho que entender um pouco por quê. Porque tem a segurança das pessoas que estão na ponta. Não é uma coisa tão fácil. Porque tu faz a ação, depois você vai embora, alguém vai lá e mata alguém. Então nós temos que estar preocupados, inclusive, com a segurança do pessoal que está na área. Então você vê, não tem muito, embora foi uma atitude, eu acredito, positiva, pelo menos alguma coisa aconteceu nesse período todo, que até então não tinha acontecido, mas tem as delicadezas que tem que ser observada. Né? Então, se não tem, ontem eu fiquei o dia todo recebendo ligação das pessoas da área, até porque até a mudança de uma senhora naquela comunidade, naquela casa que foi quebrada, deve se mudar ontem. E não pôde sair. Então, e aí? Por quê? Porque vai ter represália, obviamente. Sim. Né? Então, eu achei curioso, deputada, que esse grupo se denominava Bandidos de Jesus. São as contradições e eu acho que... Pelo menos foi o que saiu na imprensa, né? Não, eu acho que o doutor Ivanir, ele é muito feliz quando ele fala dessa narrativa, desse discurso que é assimilado de maneira completamente equivocada e que na massa, né, eu acho que a gente pode usar, inclusive, a palavra manipulação. Né? Isso, na ponta, gera um processo de violência, né, que começa na instituição igreja, né, com um discurso que aí é o que sinaliza. Bom, eu não mando o membro, né, da minha igreja atacar ninguém. Mas quando você, né, vai subjetivamente produzindo uma narrativa, né, que constrói um personagem
que é demonizado sistematicamente pela sua prática religiosa, quando você coloca num programa de televisão um berço dizendo que a maldição nasce no berço do continente africano e é trazida para o Brasil com os negros e negras que vieram sequestrados de lá, e que esses negros e negras têm nos seus descendentes que praticam ainda os rituais de matriz africana, seja no candomblé e na umbanda, né? Resquícios dessa maldição, e que essa maldição ela está sendo espalhada, né? E aí por isso a polícia, por isso tem guerra naqueles lugares, porque essas pessoas trazem a maldição. Esse discurso ele entra de uma maneira muito potente e vai produzir o que é a violência de fato. Então, isso é hoje para nós um dos pontos mais, eu diria, sensíveis no estado do Rio de Janeiro e na capital do Rio de Janeiro. A narrativa que a Mônica faz é interessante, porque essas pessoas construíram um discurso racista como se fosse uma verdade divina, e não é. Isso é uma construção do homem, que a teologia é uma formação intelectual subjetiva das pessoas, e eles não dizem uma coisa. Eu sempre pergunto no debate com o pastor, pastor, onde era o Éden? O pastor não sabe dizer. Ele olha para o altar, parece que o jardim do Éden, né? Era lá em cima. Não, o Éden em outro lugar. Em Gênesis 2 está lá escrito. Lá diz, era um grande lugar que tinha um grande rio que virava quatro. Primeiro era o Pisson, depois era o Gion, depois era o Tigres e o Eufrates. O Tigres e o Eufrates que todo mundo fala. O Gion circundava as terras Cush. Seria o Sudão, a Etiópia e o Egito. Exatamente. Então, o berço da humanidade ali, do ponto de vista. Eles não falam isso. O fato de você... Como é que você pode... A maldição vem de lá? Se de lá que venha... A humanidade, né? Criou. Entendeu a questão? Aí você cria o Oriente Médio, que é uma invenção do Canal do Suez, que os ingleses fizeram o Canal do Suez, para criar uma nova narrativa a partir de Abraão. Porque ele é o primeiro hebreu, porque ele atravessa o rio. Ele veio das águas, né? Deveria ser Cush. Então, na verdade, você faz a separação e vira ali inventar a Mesopotâmia, como se fosse. Exato. Né? E não era. Ali tudo tinha um diálogo muito forte, essa geografia ocidental. E aí você cria o argumento para o Ocidente. Né? E aí cria, inclusive, o Cristo, o louro dos olhos azuis. Né? Daquela região ali então, é quase impossível, né? Ter saído. Essa teologia racista que é disseminada. Doutor Ivanir, se o senhor me permite, a própria arqueologia bíblica, não estou dizendo nem arqueologia secular, né? Existe uma área específica da teologia, a arqueologia bíblica. A arqueologia bíblica atesta isso que o senhor está afirmando. Então, a gente entende que é um processo civilizatório, um processo racista. Qual é a narrativa teológica? Porque a teologia ela é criada no século XVIII. Quando cria a ciência da religião, mística e magia. Aí nós viramos a turma da magia. Entendeu? A magia, nós somos da magia. O cara virou religião, entendeu? Então, se não entender que isso é uma construção, e essa construção ela não é divina, e a hermenêutica, que parece divina, é uma interpretação. Exato. Né? E essa interpretação ela pode vir aivada de preconceito, de racismo, de homofobia. Entendeu? Porque é a construção das pessoas. De ódio. De ódio, né? É a construção delas, diferente do amor que o outro pregou. Né? Essa que é a Eu queria, só para a gente encerrar, ouvir um pouquinho o Johnny, que a gente falou muito sobre o racismo institucional, o racismo religioso, mas o Johnny teve uma experiência boa com a polícia. Sim, né? Então eu boa. Queria que você falasse um pouquinho boa. sobre isso. Policiais foram no seu... Fizeram, inclusive no mesmo dia eles estiveram lá, por volta de umas 10 horas da noite, foram fazer uma inspeção lá. No outro dia retornaram lá, né? Inclusive nesse dia eu já estava ocupado com um babá aqui no Rio, e minha mãe que foi lá com eles, fizeram lá, foram inspetores lá. E hoje em dia está lacradinho lá, está lá direitinho, vou lá, olho, né? E eu gostaria também de falar assim, devido a esse acontecimento comigo, eu tive muito apoio também de pastores evangélicos, ligaram para mim, budistas, pessoas de outras religiões, sabe? O carinho. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão, que isso vira uma bola de neve, a questão do ódio.
sabe? Eu estou aqui com a minha deputada, que é uma pastora evangélica, sabe? E, assim, eu sou capelão, então a presidente de capelania, ela é uma pastora evangélica, então nós, Matriz Africana, estamos também dentro da capelania. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que eu falei assim, a minha bandeira é branca e fiada e pau forte, é por isso. Eu sou um homem da paz. Eu só quero ter a minha liberdade de culto, que ela seja, como direi, respeitada. Claro, um respeito. vamos torcer todos para isso. Torcer muito, estamos aí. Eu agradeço muito a presença de todos, agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.